Cruzeiro perdeu no primeiro jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Paulo Pesolano foi derrotado pelo Bahia 2-0. A equipe teve muita dificuldade no segundo tempo quando levou os gols do atacante Jacaré, que saiu do banco e resolveu a partida. O primeiro tempo foi movimentado, com boas oportunidades para Cruzeiro e Bahia. O Clube Celeste teve chances mais claras, com Vagninho, que perdeu um gol feito, e Pedro Castro, que acertou o travessão no último lance do primeiro tempo. No segundo, o Cruzeiro tomou 2 gols de Vitor Jacaré, que fez a estreia na equipe baiana ao lado de Matheus Davó. No primeiro lance dos jogadores, Davó arrancou pela esquerda e cruzou para Jacaré abrir o placar aos 11 minutos. O mesmo Jacaré, aos 28 minutos, fez uma bonita jogada individual pela esquerda e marcou o segundo. A Arena Fonte Nova recebeu 15.214 torcedores. No fim do jogo, o zagueiro Wagner Leonardo foi expulso por falta em Matheus Davó na entrada da área. O atacante Edu falou dessa derrota. Série B é isso aí, se você tiver oportunidade e você não fizer gol, você é castigado, e foi o que aconteceu. A gente teve boas oportunidades no primeiro tempo, a gente desperdiçou no segundo tempo, eles foram mais fatais que a gente, aproveitaram as oportunidades que tiveram e saíram vitoriosos. Página virada, já foi, esse não tem como a gente reverter, agora é escutar o que o Paulo tem para falar pra gente, trabalhar e terça-feira em casa com o apoio da nossa torcida, fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conquistar a vitória. O técnico Paulo Pesolano analisou o primeiro e o segundo tempos. El primer tiempo fue un primer tiempo, creo que fue muy disputado. Fue los dos equipos, hubo mucha imprecisión con bolas, ¿eh? Y eso llevaron a errores de ellos, errores de nos. El primer tiempo tuvimos alguna ocasión clara de gol, no hicimos. Después del segundo tiempo sí, ya la imprecisión de la bola de los dos equipos comenzó el segundo tiempo y ahí donde comienza los goles de él, ¿eh? Error de pase, más es eso. Voy a ficar con lo mejor que hicimos primer tiempo por momentos, no fue un juego bueno, hay que asumir esa responsabilidad, y el segundo tiempo es que sea, no el equipo que queremos, sin duda. Después arrumar eso cuando ficamos muy mal parados, por momentos en inferioridad numérica, las transiciones de él en el segundo tiempo. Ahí su juego estaba controlado hasta el primer gol de él, y después las transiciones de él fueron fatales, lo hicieron muy bien. Y saber también que el plantel que tenemos, ¿eh? Teníamos muchos meninos y vinimos con los jugadores que teníamos. Hay que asumir esa responsabilidad también de todas partes, ¿no? Y asumo esa responsabilidad también. Así que nada, esperemos que lleguen los refuerzos pronto y virar a página e olhar para o segundo jogo, a segunda rodada. Muito bem, o treinador fala também dos problemas pelas jogadas do lado de campo e pede apoio da torcida para o duelo em casa contra o Brusque. Vamos ouvir. Mas sí, nós ainda estamos teniendo problemas con los extremos, tener algún uno contra uno más, que ainda no estamos pegando eso, entonces no hacemos diferencia, llegamos hasta ahí, no estamos haciendo esa diferencia. Mas después tranquilo, trabalhar, como falei, fue un jogo ruim, sí, jogamos mal, hay que asumir esa responsabilidad y comenzar a trabalhar, ya pensar en Brusque, ya en segundo jogo, ya todos pensando en Brusque, y ahora en el momento que como falei para jogadores, ¿no? También a pedir para a torcida, un momento duro, a torcida está muy empolgada, está muy contenta, todo lo de Ronaldo, equipo novo, mas agora temos que estar más juntos que nunca. En estos jogos así, ya pensando en segunda rodada, ir todos juntos a ganar esa rodada, esa segunda rodada, y así ir jogo a jogo. Sabemos que segunda división no es fácil, el camino longo, y vamos a tener estos momentos, que lo falei antes, ¿no? Así que estar preparado ya y la cabeza positiva, y no esquecer de las cosas bien que se están haciendo. Pesolano destacou também que a Série B é realmente muito difícil. Sabemos que la Serie B es muy difícil, ¿sí? Que achava que Cruzeiro va a ganar todos los juegos, está loco, no va a ganar todos los juegos. Un juego que se perdió y el rival del segundo tiempo lo hizo bien. Lo que sí tenemos que mejorar en todo sentido, para ser competitivos y comenzar a ganar. Esta liga muy competitiva que va a ser y muy longa, entonces muy tranquilo, fechar para adentro y trabalhar muito.
igual así todo, levantó el nivel, mas si no hacíamos los goles que tuvimos el primer tiempo y segundo tiempo, era otro juego, ¿no? Tuvimos la oportunidad de abrir un juego en el primer tiempo y ese hubiera sido otro juego. Ya estaríamos hablando todo lo contrario. Ese gol hubiera abierto a Eles y iba a ser el juego más de Cruzeiro. Nos fuimos contundentes, pronto recibimos el gol y ahí se hizo el juego fácil para Eles. Análise, comentários também, claro, de Natália Fiuza e Emerson Romano. Nesta hora, então, né, Romano? É a primeira zona, né? Elas ficam bravas. Bom dia, viu, Milton? Para você, também para o Emerson Romano, todo mundo que está ligado conosco no Rádio Esportes. Acho que foi uma estreia do Cruzeiro, Milton, também Romano, que expõe algumas fragilidades do Cruzeiro, fragilidades essas que a gente já vem falando aqui e que já estavam visíveis, apesar do bom começo do time na temporada, da campanha feita no Campeonato Mineiro, de ter chegado à final, porque em alguns jogos também dessa primeira fase foi possível observar. Então, por exemplo, a lentidão na recomposição defensiva, principalmente quando encontra adversários que têm atacantes de muita velocidade, como foi o caso ontem da jogada do Davó em velocidade pelo lado esquerdo e também o Jacaré que recebeu o cruzamento do outro lado. Então é uma dificuldade que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro é um time, né, que tem muita intensidade na hora de atacar e ataca com muita gente, mas ainda sofre na hora de recompor, na hora que perde a bola. Falando da perda dessa bola, os 2 gols ontem do Bahia foram originados por erros de passe no meio-campo. E aí você sabe que você já facilita a vida do adversário, porque se você erra ali na intermediária no meio-campo, o adversário já está muito mais próximo da sua área, né? Então isso complica também. O primeiro gol, um erro do Pedro Castro, o segundo gol do Bahia, um erro na saída ali no meio-campo com o Canezinho. E tem uma outra questão, que eu acho que foi a grande diferença dos dois times, que é o fato de que o Guto Ferreira tinha opções no banco de reservas e o Pesolano não. O Pesolano tinha o Vitor Roque, mas quando ele entrou junto com o Danielzinho, não deu tempo nem deles tentarem executar a ideia do treinador, porque logo em seguida o Cruzeiro sofreu o primeiro gol. Então fez diferença o time adversário ter opções no banco de reservas e o Cruzeiro não. E aí eu acho que isso pesa, acho que é algo que precisa ser observado. O Cruzeiro já tem reforços contratados que serão inscritos quando o transfer ban for pago. Esses reforços precisam ser testados, precisam ter espaço no time, porque o Cruzeiro ainda sofre de opções ofensivas, principalmente, e destacando os jogadores de velocidade pelos lados. Ontem, Romano, não sei se você concorda comigo, mas o Vagninho fez uma partida muito ruim. Muito. Não digo nem só pelo gol perdido, um gol que poderia de fato ter mudado a história do jogo, porque naquela altura ainda estava 0-0, né? Mas também porque de forma geral ele não foi bem, não conseguiu executar 1 contra 1, como o Pesolano destacou na coletiva. Então acho que precisa de opções, né? E principalmente, Natália, um abraço para você, Milton, aqui nos acompanha. Aproveita, dá seu like aí, se inscreva no canal da Itatiaia. Estamos com 397 mil inscritos. Vamos chegar a 400 mil inscritos. Então, se inscreva na Itatiaia, no site da Itatiaia, se inscreva no canal no YouTube. Olha só, o Cruzeiro ontem, ele pecou, dentro de tudo que disse a Natália, ele pecou com a transição extremamente lenta, ao contrário de um time com uma transição extremamente rápida. E quando você coloca um esquema com 3 homens de marcação no meio campo, que são 3 volantes, que o Cruzeiro está jogando, tendo, óbvio, a qualidade deles de armarem, 2 deles conseguem armar, você precisa da participação dos seus extremos. Não só no confronto do 1 contra 1, mas também na abertura de um corredor para que seus alas possam atacar. O que o Bahia fez? O Bahia deu o centro do campo para o Cruzeiro e abriu seus extremos, segurando os laterais do Cruzeiro, automaticamente obrigando os extremos do Cruzeiro a ajudarem na marcação. E com isso, o Cruzeiro não teve nenhum tipo de criação lá na frente. E além de tudo, o que a gente está falando aqui poderia ser mudado se o Cruzeiro tivesse concluído as chances que teve de gols. Que também o Vagninho, por exemplo, no lance cara a cara com o goleiro, primeiro ele poderia ter batido de primeira. Depois ele tentou bater pela segunda vez, tendo o Canezinho infiltrando na área sem marcação. Então passa por isso também. Mas o Cruzeiro tem um problema de criação, precisa melhorar essa criação. Acho que ontem pecou justamente nisso. Pecou nisso que eu acabei de dizer. Os seus extremos, eles têm que participar do jogo.
Ou você tem extremos que são bons no 1 contra 1, ou você tem extremos que possam armar o jogo. Vários times jogam com extremos que são armadores. Por exemplo, vou citar o caso aqui do América com Felipe Azevedo, que é um armador que joga pelos extremos, mas que também sabe fazer 1 contra 1. O Cruzeiro pecou nisso. O meio-campo, sem ter um jogador de criação, também acabou pecando. E aí, quando o Cruzeiro se mandou à frente, o Bahia, inteligentemente, começou a jogar nas costas da marcação do Cruzeiro. O primeiro gol saiu o quê? Nas costas de quem? Do lateral esquerdo. Foi pelo lado esquerdo, ele acabou não acompanhando o Jacaré até o final. O segundo foi o quê? Pelo lado direito, nas costas do Rômulo. Então... Não, e no primeiro gol, Romano, o Davó faz a jogada nas costas do Rômulo. Nas costas do Rômulo, e aí exatamente. Ele cruza e o Jacaré tá nas costas do Rafael Santos. Então, assim, além dos laterais não terem conseguido acompanhar, os pontas também não voltaram para ajudar na recomposição. É aquilo de quando você tem a bola, você vai com muita gente, mas na hora que seu adversário te ataca, a recomposição tem que ser rápida. Todo mundo tem que ajudar. E tem um outro detalhe, que foi o sobrenatural de Almeida também ajudando o Bahia. A saída do Rodadiega, ela deu ao Bahia uma mobilidade que com ele não estava tendo. Por quê? Como ele é, entre aspas, o dono do time, a bola tem que passar por ele tem que carimbar a bola a todo instante e todo mundo no Bahia procura o atacante. Com a saída dele, houve uma mobilidade, houve um jogo mais solidário da parte da frente do Bahia, que o Cruzeiro até agora não conseguiu entender e o Bahia foi merecedor dos gols. E tem uma coisa também para fechar, Milton, que me chamou a atenção ontem no Cruzeiro. Ontem me pareceu um time mais fraco mentalmente, não sei se você ficou com essa impressão também, Romano, mas no segundo tempo, principalmente depois que tomou o primeiro gol, o Cruzeiro deu uma desmoronada. É um time que no campeonato estadual buscou algumas viradas, buscou empates, esteve atrás do placar em alguns momentos, mas não mostrou um desequilíbrio que eu senti ontem. Acho que foi um baque grande, acho que o Cruzeiro estava muito confiante, a hora que toma o gol do Bahia, entendeu que talvez seria uma situação muito complicada e eu acho que isso é algo que o técnico Paulo Pesolano tem que bater na tecla também, porque o Cruzeiro vai enfrentar dificuldades nessa Série B e tem que estar pronto também, se sair em desvantagem, para tentar buscar a virada. Tem um outro detalhe ainda sobre essa questão do jogo e dentro do que você falou, que é o entendimento da competição. No Campeonato Mineiro, se você perde uma chance, duas, outras vão aparecer até pelo nível técnico das equipes. Na Série B, o nível técnico, eles se equivalem. E se você tiver uma ou duas chances, e até o Edu falou isso, você tem que concluir a gol. Você tem que fazer. As chances que apareceram em abundância no Campeonato Mineiro, elas não vão aparecer na Série B do Brasileiro. Você joga por uma bola. Eu pensei uma frase que disse o Guto Ferreira, até naqueles programas antes do jogo, que ele disse o seguinte: na Série A, você monta os seus times para atacarem os adversários para buscar a vitória. Na Série B, a maioria das vezes você monta um esquema para não deixar o seu adversário jogar. Então, quando isso acontece, você tem que jogar por uma ou duas bolas. Então, que o Cruzeiro tenha aprendido que não vai ser em profusão as chances que vão ser criadas diante de determinados adversários. E as chances que tiverem, você tem que marcar. Show de comentários com Emerson Romano e Natália Fiuza aqui no Rádio Esportes. Agora, mais do Cruzeiro com Samuel Venâncio. É isso, Milton. Deixa comigo. Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado aqui no Rádio Esportes. O Cruzeiro de cabeça inchada. Uma estreia longe do que o Cruzeiro esperava. Claro que todo mundo imaginava que seria um duelo difícil, mas um Cruzeiro bem abaixo em relação ao futebol que vinha sendo praticado. E com isso, a volta para Belo Horizonte com a derrota. E longe de tudo aquilo que o Pesolano tinha falado, de um Cruzeiro intenso, de um Cruzeiro competitivo e voltando com os 3 pontos, nada disso. E agora o time pensando na reabilitação, o duelo terça-feira às 9h30 da noite diante do Brusque no Mineirão. O Brusque que venceu na rodada, derrotou o Guarani jogando em casa. E é pro Cruzeiro não emendar aquela sequência ruim, assim como foi em outros anos. Cruzeiro perdia um jogo e custava buscar uma vitória, demorava. Então isso
foi fundamental também para uma campanha bem negativa nas 2 últimas disputas de Série B do Campeonato Brasileiro. Paulo Pessolano pode ter problema para o jogo de terça-feira. Isso porque o Wagner foi expulso e o Oliveira, ele acabou reclamando de um incômodo na coxa. Será reavaliado. O Cruzeiro volta agora à tarde. Vai ter treino hoje ainda na Toca da Raposa 2, porque o jogo é na terça-feira, como eu disse. Então, o Oliveira pode ficar fora, o Wagner tá fora. Aí tem o Matheus Silva, tem o próprio Giovani Jesus. Vamos ver o que fará o técnico Paulo Pessolano. Se o João Paulo também volta a ficar à disposição, se o Vitor Roque vai poder começar, o Roque que ficou no banco por causa de um desgaste maior pela sequência dos últimos jogos, entrou ali no segundo tempo e correu muito, mas também sentiu um pouco. Então é um Cruzeiro que vai ter aí, quem sabe, algumas peças novas para tentar esta reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, e até mesmo quanto aos reforços que chegaram. A diretoria finalizando os detalhes do fim do transfer ban, da punição, e agora depende, claro, da CBF voltar a liberar o clube no sistema para que os jogadores sejam regularizados e o Cruzeiro possa contar aí, o Paulo Pessolano, com o maior número desses 6 atletas que já estão treinando, alguns treinando, outros fazendo os exames para serem anunciados pelo Cruzeiro. É isso então, Milton. Daqui a... Vamos então com o segundo tempo do Cruzeiro. Está de volta ele, que é Samuel Venâncio Araçaí. Ô Milton, nós estamos de volta aqui no segundo tempo do Cruzeiro no Rádio Esportes. Depois da derrota, o time de volta tem treino neste sábado ainda na Toca da Raposa 2. Começa a preparação para o duelo contra o Brusque. Deixa eu trazer uma palavra aqui do Rômulo, lateral direito, sobre esta derrota e o que representa começar a Série B do Campeonato Brasileiro com este resultado negativo. Cara, a gente conversou bastante agora depois do jogo. A gente sabe que a Série B ela é bem competitiva aqui no Brasil, então a gente tem que procurar sempre jogar no nosso limite. Vacilou um pouco, né, principalmente na transição, onde foram os gols deles e as oportunidades de gol. Então a gente tem que entrar todo o jogo realmente no máximo, sem poupar absolutamente nada. Não que a gente tenha poupado, isso não, mas a gente tem que jogar sempre no limite realmente. É um grupo jovem, né? E a principal estrela do grupo realmente é essa humildade de fazer o máximo. Então a gente vai ter que fazer isso sempre para que a gente consiga resultados positivos, né? A gente não pode deixar absolutamente nada em campo. Tem que deixar todo o nosso suor, todo o nosso empenho fazendo o que a gente tem treinado, porque o Paulo tem pedido um tipo de jogo diferente do que a gente é acostumado aqui no Brasil, com uma pressão muito alta, linha bem sempre no meio campo. Então a gente tem que fazer isso com bastante convicção, porque é o caminho certo. Você disputou a Série B do ano passado e o Cruzeiro por várias vezes emendava uma sequência muito ruim de resultados. Tem terça-feira o Brusque, que vem de vitória. É importante já buscar a reabilitação, tentar a reabilitação para não voltar aquele filme dos 2 últimos anos. Não, isso de forma alguma vai acontecer. O trabalho esse ano está sendo muito bem feito pela comissão técnica. A gente viu isso já no Campeonato Mineiro. Foi, entre aspas, né, melhor acontecer agora no início, para que a gente tenha mais convicção naquilo que o Paulo está pedindo, para que a gente realmente faça da forma que ele pede, porque os resultados positivos eles com certeza virão e a gente vai ter uma sequência muito boa. E a gente espera já que contra o Brusque comece a nossa sequência de vitórias aí. Claro que o torcedor, sempre que vê um revés, uma derrota, ele fica na bronca, mas vale sempre o convite para ele comparecer. Terça-feira, 9h30 da noite, contra o Brusque. Sem dúvida alguma, a humildade do grupo, a união, né, fazer o que o professor está pedindo, com o apoio da nossa torcida, vão ser os fatores que vão fazer a gente subir, sem dúvida alguma. Muito bem, tá aí o lateral direito Rômulo. Agora é a diretoria trabalhar e trabalhar muito para dar baixa nas punições, a da CNRD e também a da FIFA, para voltar a inscrever os jogadores. Tem pelo menos 6 jogadores aí, alguns já com condição de jogo. Eu falo na parte física, obviamente a condição de jogo ela vem com o registro no BID da CBF. Mas, por exemplo, o goleiro Gabriel Mesquita aí é para compor.
ele que veio do Guarani. O Neto Moura vinha jogando normalmente no Mirassol, é só ser inscrito e ser liberado. O Leonardo Paes vinha jogando normalmente no Montevidéu Wanderers, também é só ser inscrito e liberado. O Rodolfo, centroavante, também vinha jogando normalmente na equipe do América, pelo menos ficando no banco. É só ser inscrito e ser liberado. O Rafael Silva, aí um tempo maior de preparação, e o mesmo vale para o Luvanor, Henrique. Eles estavam sem jogar já há um tempo e por isso precisam de mais preparação. Agora, Emerson Romano e Natália Fiuza, falando um pouco mais sobre esta derrota, é aquele também choque de realidade, né? Para mostrar que o nível da Série B é bem mais alto. Se o Cruzeiro estava sendo competitivo, intenso, precisa de ser ainda mais competitivo, ainda mais intenso para brigar pelas vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, Samuel. Agora sim começa a competição em que o Cruzeiro sempre esteve focado, né? Desde o início do ano. E que, aliás, tem sido seu foco ao longo das últimas temporadas, porque a gente sabe que o Cruzeiro precisa retornar à Série A. E o nível é, de fato, diferente. Apesar do tropeço na estreia, que é algo que abala muito o torcedor, de certa forma abala também a confiança dentro do clube, mas perdeu para um adversário direto pelo acesso. O Bahia é, sim, um time qualificado. A gente falou muito aqui dos erros do Cruzeiro, a gente também não pode tirar o mérito do Bahia, que jogou bem, com o apoio da sua torcida, é um time candidato ao acesso e eleva, sim, o nível da competição. Então, acho que essa derrota logo na primeira rodada, Romano, pode acender um alerta lá, a necessidade também de reforços, de ser um time intenso o tempo todo, e você foi muito feliz no seu primeiro comentário, de fazer os gols quando as oportunidades surgirem. É o fator entendimento da competição. Isso que o Samuel falou e nos perguntou, é isso, é entender como funciona a Série B do Campeonato Brasileiro. Esqueça campeonato estadual. Esqueça o campeonato estadual. Esqueça no sentido de competitividade. É completamente diferente a Série B. Eu costumo brincar na redação e vou falar ao vivo aqui, é o seguinte, e olha que eu tenho aí sete Série Bs com a América. Se na Série A você tem que ralar o bumbum no chão, na Série B é na brita, amigo, é no cascalho. O negócio é diferente, sabe? O buraco é mais embaixo. É uma situação, é uma competição que tem um nível técnico óbvio superior ao Campeonato Mineiro, mas não é um nível de Série A, porque muita competitividade. Ontem, por exemplo, acompanhei por curiosidade, aliás, vejo tudo, né? Acompanhei o jogo do Brusque contra o Guarani. Se o Brusque jogar da mesma forma, o jogo foi em casa, na verdade nem em casa, ele jogou na ressacada. Se ele jogar, mas foi o mandante, se ele jogar como o Guarani, o Cruzeiro vai ter dificuldades, porque é um time que de muita marcação, de muita força. Então, é esse o perfil de várias equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acho que a primeira coisa que o Cruzeiro tem que fazer, e no Cruzeiro digo jogadores, cair na real de que a Série B é diferente. Você tem que entender a competição que está disputando. E aí, depois, óbvio, você acertar os problemas que o time teve no jogo de ontem, principalmente a falta de criação e a falta de pontaria. E entender que, na Série B, amigo, às vezes vai aparecer uma oportunidade. Vou citar aqui, ó. Ontem o Brusque teve uma oportunidade. Um vacilo do Leandro Castan, que jogou a bola nos pés do atacante do Brusque, ele fez o gol. Então isso mostra e dá pra gente até ilustrar o que é a Série B. Uma chance, fez o gol, venceu o jogo. O Cruzeiro ontem teve duas chances claras, perdeu as duas. O Bahia teve a chance e não deu bobeira e acabou fazendo elas. Inclusive até o segundo gol, até meio improvável, porque não foi uma chance tão clara. Ele pegou e bateu de longe, a bola bateu no gramado, acabou enganando o goleiro. Então, na Série B você tem que entender a competição. Isso é importantíssimo, Natália. Se você não entender como se disputa a Série B, você vai bater cabeça demais na competição. Ô, Romano, só para finalizar também, tem uma coisa que o Pesolano disse na coletiva que me chamou muita atenção. Ele foi questionado, foi até o Samuel que fez essa pergunta, se ele achou que faltou intensidade ao time. Ele falou que no segundo tempo sim, mas que de modo geral o Cruzeiro correu muito, mas que só correria também não é suficiente, né? É preciso, ele citou, é preciso ter qualidade
qualidade individual e coletiva. E é nesse ponto também eu acho que essa derrota já pode acender um alerta de que o Cruzeiro precisa de reforços. Alguns já chegaram, serão inscritos, devem ser testados, mas é bom que o Cruzeiro, o Ronaldo, esteja sempre de olho no mercado, porque a Série B não é fácil e é uma competição longa. Precisa de banco de reservas. E tem uma competição paralela ao Cruzeiro, que é a Copa do Brasil, que também vai aumentar ainda mais o desgaste do calendário. Exatamente. Cruzeiro, Samuel Venâncio. Ô Milton, uma informação de agora a pouco, tem zagueiro chegando pro Cruzeiro. Zé Ivaldo, 25 anos, deixa o Atlético Paranaense e vem emprestado até o final da temporada. Uma informação que foi antecipada pela jornalista, nossa colega Monique Vilela, lá de Curitiba, e a gente confirmou, eu e Guilherme Pio, Zé Ivaldo até seria titular na estreia do Atlético Paranaense na Série A, mas preferiu vir aqui pro Cruzeiro, chega nos próximos dias e será inscrito Emerson Romano. E acho um ótimo reforço para a equipe do Cruzeiro. Zé Ivaldo já esteve, inclusive, em listas do América, tentativa de contratação, mas na época o Atlético Paranaense o chamou de volta. Acho um zagueiro rápido e um zagueiro bom nas bolas aéreas, viu? Boa contratação do Cruzeiro.